estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta apontador e também o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula no caderno, aula de número 60 de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar início à nossa aula, vamos lá. Então, na nossa aula anterior, o que nós vimos? Na nossa aula anterior, nós lemos um conto que se chamava Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Fizemos a leitura e a interpretação desse conto, vimos quais as diferenças do conto que nós lemos para o conto da Chapeuzinho Vermelho tradicional, que vocês já conhecem. Também vimos um pouco sobre as marcas da oralidade e identificamos marcas da oralidade presentes no texto da Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Aprendemos também sobre os vocativos e identificamos os vocativos dentro do texto. E, por último, eu deixei para vocês uma proposta de produção de texto, onde vocês deveriam escolher um conto de fadas tradicional e reescrever esse conto de fadas inserindo elementos modernos, ok? E na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são fake news. Então vocês já ouviram falar nesse termo fake news? O que será que isso significa? Esse será o tema da nossa aula de hoje e o tema do texto que nós vamos ler. Então vamos lá! Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de validar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. Então eu trouxe aqui para vocês algumas questões para vocês pensarem sobre fake news. Você já recebeu ou conhece alguém que tenha recebido alguma notícia falsa pelo computador ou pelo celular? Você tem o hábito de checar a veracidade das notícias que recebe? Então, quando você recebe uma notícia via redes sociais ou pelo celular, que chama muito a atenção, porque as fake news têm essa característica, a característica de chamar muito a atenção de quem recebe. Então, quando vocês recebem esse tipo de notícia, vocês têm o hábito de verificar se essa notícia é verdadeira? Então, as fake news viralizam de maneira muito rápida, porque no geral esse tipo de notícia tem um forte apelo emocional ou são muito sensacionalistas. E isso chama a atenção do leitor e leva as pessoas a consumirem aquilo que foi divulgado, sem se preocupar se aquele conteúdo é ou não verdadeiro, ok?
Então observem aqui comigo o título do texto que será lido nesta aula. O título é Fake News tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo o estudo. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para esse termo aqui, o termo viralizar. O que será que esse termo nos lembra? Esse termo viralizar vem de que palavra será? Então, viralizar é espalhar de maneira a criar um efeito semelhante ao de um vírus. Agora vocês vão levantar hipóteses. Por que será que as fake news têm mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras? Pensem um pouquinho sobre o que eu trouxe da questão do sensacionalismo, da questão das fake news chamarem a atenção. Mas por que será que essas fake news chamam mais a atenção do leitor do que notícias que são verdadeiras? Levantem hipóteses. Por que será que as fake news têm mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras? Agora que vocês já levantaram hipóteses sobre essa questão que eu trouxe, eu vou ler o texto para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura desse texto, pois nele vão estar as respostas para esse questionamento que eu trouxe. Vamos lá? Fake news tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo o estudo. As informações falsas têm 70% mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é do maior estudo já realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, na sigla em inglês, dos Estados Unidos e publicada na revista Science. De acordo com o estudo, as informações falsas ganham espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e com mais abrangência que as informações verdadeiras. Cada postagem verdadeira atinge, em média, 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas mais populares, aquelas que estão entre o 1% mais replicado, atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. As conclusões do nosso estudo podem ser extrapoladas para qualquer outro país, incluindo o Brasil. O estudo teve foco nos Estados Unidos e nós estudamos as postagens feitas em inglês no Twitter em todo o mundo, que passaram pela verificação de agências de checagem de fatos. No entanto, os padrões de disseminação das informações falsas que detectamos foram os mesmos em diversos países de língua inglesa, e certamente se aplicam a postagens em outras línguas também, disse ao Estado o autor principal do estudo, Sinan Aral, pesquisador do MIT. Nós já esperávamos que as notícias falsas se espalhassem com mais rapidez e de forma mais abrangente que as verdadeiras. O resultado que realmente nos surpreendeu no estudo é que os robôs não são determinantes como pensávamos para a divulgação dessas notícias, disse Aral. Outra conclusão que pode contrariar o senso comum, segundo ele,
tem relação com o perfil das pessoas que divulgam notícias falsas na internet. É bem natural imaginar que características dessas pessoas, como a popularidade, por exemplo, poderiam explicar por que as mentiras viajam mais rápido que a verdade, mas nossos dados mostram o contrário. Os usuários que espalham notícias falsas no Twitter têm menos seguidores, seguem menos gente, são menos ativos e estão no Twitter há menos tempo, em comparação aos usuários que replicam notícias verdadeiras, disse ele. Então, nessa pesquisa feita, chegou-se a algumas conclusões em relação às fake news. E é sobre isso que nós vamos conversar nos exercícios que virão na sequência. Vamos lá. Atividade 1. Sobre o que trata a reportagem? Alternativa A. Sobre a importância das fake news para o cenário mundial. B. Sobre um estudo a respeito da disseminação de notícias falsas. Ou C. Sobre o histórico das fake news em diferentes contextos. Assinalem a alternativa correta e eu já volto. Então vamos lá, pessoal, para a correção da atividade. Sobre o que trata a reportagem? Será que é a alternativa A, sobre a importância das fake news para o cenário mundial? Não, essa não é verdadeira, muito pelo contrário, né? As fake news não têm importância, na verdade elas são um desserviço para a população, então a alternativa A não é a correta. B, sobre um estudo a respeito da disseminação de notícias falsas, sim, essa é a correta. E C, sobre o histórico das fake news em diferentes contextos, essa também não é a correta de acordo com o texto, porque em nenhum momento fala-se sobre o histórico das fake news, e sim sobre uma pesquisa feita com um determinado público. Então aqui é a alternativa B. Atividade 2. A que conclusão chegaram os pesquisadores do estudo feito sobre fake news? Então, no decorrer do texto, chegaram-se a algumas conclusões e agora eu quero que vocês registrem uma ou mais conclusões que vocês se lembram a respeito dela. Vamos lá?
Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá? A que conclusão chegaram os pesquisadores do estudo feito sobre fake news? Os pesquisadores concluíram que as informações falsas se espalham mais rapidamente de forma mais abrangente que as verdadeiras. Inclusive, essa informação estava logo no título da reportagem que nós lemos. Agora, mais uma atividade sobre o texto, vamos lá? Uma das características do gênero reportagem é estabelecer relações entre determinados fatos. Observe, o fato 1. Robôs não têm papel determinante na divulgação de informações falsas. E o fato 2. Há mais chance de que humanos espalhem informações falsas. Agora, o que vocês vão ter que refletir? Sobre os fatos mencionados acima, assinale a alternativa correta. Então, para responder a essa atividade, vocês vão ter que comparar esses dois fatos e entender a relação que eles têm um com o outro, ok? Voltando então com a correção dessa atividade, vamos lá? Uma das características do gênero reportagem é estabelecer relações entre determinados fatos. Observe,
O fato 1. Robôs não têm papel determinante na divulgação de informações falsas. E o fato 2. Há mais chance de que humanos espalhem informações falsas. Então, aqui eu trouxe para vocês o resultado da pesquisa que nós lemos. Vamos seguir. Sobre os fatos mencionados acima, assinale a alternativa correta. Então, será que o fato 2 contradiz o fato 1 ou será que o fato 2 confirma o fato 1? Então, aqui vocês deveriam assinalar a alternativa B, o fato 2 confirma o fato 1. Vamos lá. Robôs não têm papel determinante na divulgação de informações falsas. Esse é um fato. Então, o fato 2 confirma isso. Há mais chance de que humanos espalhem informações falsas e não os robôs, como se pensava. Ok? Ainda sobre esses fatos, eu trouxe aqui a questão de número 4. Releia os trechos da atividade anterior. Eu trouxe novamente o fato 1 e o fato 2. Agora vocês vão me responder. Sabendo que o fato 2 confirma o fato 1, una as duas ideias acima em uma única frase. Então agora eu vou querer que vocês unam esses dois fatos, o fato 1 e o fato 2, unam essas ideias dentro de uma frase. Como que vocês vão fazer isso? Pensem com bastante atenção, relembrem de aulas anteriores e eu já volto com uma sugestão de resposta. Voltando agora com a correção da nossa atividade, vamos lá? Releia os trechos da atividade anterior. Fato 1. Robôs não têm papel determinante na divulgação de informações falsas. E o fato 2. Há mais chance de que humanos espalhem informações falsas. Então, no exercício anterior, nós vimos que o fato 2 confirma o fato 1. E nessa atividade, eu quero que vocês unam essas duas ideias por meio, provavelmente, de uma conjunção. Então, vejam como eu trouxe aqui a sugestão de resposta. Robôs não têm papel determinante na divulgação de informações falsas, portanto, há mais chance de que humanos espalhem informações falsas. Esse portanto uniu essas duas orações, ok? Aqui eu também trouxe outras possibilidades de resposta que vocês poderiam ter colocado no lugar do portanto. Então, o logo, o assim sendo, o consequentemente,
o dessa forma também poderiam ser usados para unir essas duas informações e dando essa ideia de confirmação, ok? Vamos agora para o nosso próximo exercício, atividade 5. Releia o trecho do depoimento do pesquisador. Outra conclusão que pode contrariar o senso comum, segundo ele, tem relação com o perfil das pessoas que divulgam notícias falsas na internet. É bem natural imaginar que características dessas pessoas, como a popularidade, por exemplo, poderiam explicar por que as mentiras viajam mais rápido que a verdade, mas nossos dados mostram o contrário. Aí a questão que eu trouxe para vocês. A que se refere o pesquisador Aral quando utiliza a expressão senso comum nesse contexto? Então aqui o Aral está dizendo que o senso comum previa que as pessoas que têm maior número de seguidores divulgam mais notícias falsas. Porém, depois da pesquisa que fizeram, chegou-se a outra conclusão. E é isso que vocês vão me explicar. A que se refere o pesquisador Aral quando utiliza a expressão senso comum nesse contexto? Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Então, vocês deveriam explicar o que essa expressão senso comum significa nesse contexto em que ele é mostrado. Então, nesse contexto, o senso comum leva a pensar que quem divulga informações falsas são pessoas que têm popularidade alta. Lembrando que senso comum é aquilo que as pessoas pensam de maneira geral. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, o senso comum é a soma dos saberes do cotidiano. É formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Ou seja, são as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cercam, sem estudos prévios ou provas científicas. O contrário de senso comum é o senso crítico. O senso crítico é a capacidade de analisar, refletir ou buscar informações antes de tirar uma conclusão. Então vejam que o senso comum faz a gente tirar uma conclusão antes de pesquisar. Então o senso crítico é a capacidade de analisar, de discutir, refletir ou buscar informações antes de tomar uma decisão ou tirar uma conclusão.
Bem importante refletir sobre isso na aula de hoje, que eu trouxe o tema fake news. Então, qual que é a importância de pensar criticamente, de você ter um senso crítico quando recebe uma notícia via redes sociais ou via celular? É importante você ter esse senso crítico para saber analisar se aquela notícia que vocês receberam é uma notícia verdadeira ou não, ok? Seguindo lá, agora releia um trecho do texto. É bem natural imaginar que características dessas pessoas, como a popularidade, por exemplo, poderiam explicar por que as mentiras viajam mais rápido que a verdade, mas nossos dados mostram o contrário. Os usuários que espalham notícias falsas no Twitter estão no Twitter há menos tempo, em comparação aos usuários que replicam notícias verdadeiras, disse ele. Esse trecho que eu trouxe tem ali dois termos em destaque. É um A que está isolado, e um A que vem precedido de um H. E é isso que eu quero conversar com vocês na sequência. Vamos entender a diferença de sentido entre o A sem o H e o A com H. Vamos lá. O A com H e com acento representa uma forma do verbo haver. Deve-se usar o A com o H e com acento quando o verbo haver assumir o sentido de existir. Vejam lá o exemplo, prestem bem atenção no exemplo. Há mais chances de notícias falsas viralizarem que notícias verdadeiras. Esse A que tem o H e o acento é o A do verbo haver. Ou utilizamos o A com o H e com acento em frases que expressam tempo passado, e nesse caso pode ser substituído pelo verbo fazer ou pelo verbo ter. O exemplo, A, lembrando que é o A do verbo haver, que tem o H e o A com acento. Há muito tempo as fake news se propagam, portanto, devemos sempre checar as informações que chegam até nós. Agora vamos entender um pouquinho sobre esse A artigo, é o A que aparece sozinho, né? Então, o A é um artigo definido, feminino, no singular. É usado para especificar um substantivo feminino em determinado contexto. Vejam um exemplo. A pesquisa revelou que notícias falsas têm mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras. Nesse exemplo, logo abaixo, também tem um artigo, o artigo as, que precede a palavra notícias, só que aqui ele está no plural, né? Agora nós vamos fazer a leitura do final do texto. Vamos lá. Avaliando a reação dos usuários que replicam informações encontradas no Twitter, o estudo também mostrou que, enquanto as mentiras inspiram medo, revolta e surpresa, as notícias verdadeiras inspiram expectativa, tristeza, alegria ou confiança. Segundo Aral, esse resultado permite levantar a hipótese de que as notícias mais inusitadas têm maior probabilidade de serem compartilhadas. Além de medo e revolta, as notícias falsas inspiraram respostas que expressam grande surpresa, corroborando o que chamamos de hipótese da novidade. Os resultados mostram que as pessoas compartilham mais no Twitter as informações que contêm novidades. A novidade atrai a atenção humana e contribui para a tomada de decisões, estimulando o compartilhamento da informação. Quando a informação é inusitada, ela não é apenas mais surpreendente, mas também mais valiosa, disse Aral. De acordo com o texto, notícias falsas se espalham mais rapidamente porque A. São mais curtas e de fácil entendimento. B. Inspiram medo, revolta e surpresa e, por serem inusitadas, têm mais chance de serem compartilhadas. Ou C. O conteúdo delas está comprometido com os fatos, portanto, elas parecem ser verdadeiras. Assinalem a correta e eu já volto.
Voltando com a resposta da nossa atividade de número 6, vamos lá. De acordo com o texto, notícias falsas se espalham mais rapidamente por quê? Será que é a alternativa A? Porque são mais curtas e de fácil entendimento? Então, o texto não nos traz nada sobre isso. Em nenhum momento o texto fala que as fake news são mais rápidas, mais curtas e de fácil entendimento. Então, essa não é a correta. Será que notícias falsas se espalham mais rapidamente porque inspiram medo, revolta e surpresa e por serem inusitadas têm mais chance de serem compartilhadas? Sim, essa é a correta. E a C, vamos entender por que ela não é a certa. Notícias falsas se espalham mais rapidamente porque o conteúdo delas está comprometido com os fatos, portanto, elas parecem ser verdadeiras? Então, não, porque fake news, as notícias falsas, não estão comprometidas com fatos, e sim com crenças de quem as escreveu, ok? Próxima atividade, releia o trecho. Além de medo e revolta, as notícias falsas inspiraram respostas que expressam grande surpresa, corroborando o que chamamos de hipótese da novidade. E a questão que vocês vão responder, o que significa a palavra corroborando? Aqui vocês podem entender essa palavra pelo contexto ou, caso não consigam, pesquisem no dicionário.
resposta da nossa atividade, vamos lá. Releia o trecho. Além de medo e revolta, as notícias falsas inspiraram respostas que expressam grande surpresa, corroborando o que chamamos de hipótese da novidade. Então, o que significa a palavra corroborando? Corroborar significa ratificar, confirmar, comprovar. Então, essa hipótese da novidade a que se refere o pesquisador é a suposição de que a novidade atrai a atenção humana e contribui para a tomada de decisões e assim estimula o compartilhamento das informações, ok? Vamos agora para a atividade de número 8 e a última do dia. Releia o trecho da fala de Sinan Aral, pesquisador. A novidade atrai a atenção humana e contribui para a tomada de decisões, estimulando o compartilhamento da informação. Quando a informação é inusitada, ela não apenas é mais surpreendente, mas também mais valiosa, disse Aral. A questão que vocês vão responder é: o que se pode inferir do uso da palavra valiosa usada pelo pesquisador? Vamos lá? Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Então, o que se pode inferir, o que podemos concluir do uso da palavra valiosa usada pelo pesquisador? Pode-se inferir que, quando uma informação é inusitada, isso confere mais valor ao seu compartilhamento, ou seja, mais pessoas podem se interessar por ela. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula de hoje traz um assunto bem importante para ser discutido. Temos um encontro na nossa próxima aula e até lá!